projeto ele é gestado, pensado ali entre 2014 e 2015 pelo grupo, no momento em que o grupo quer mudar a sua dinâmica e fazer, tanto se desafiar mais artisticamente com textos autorais, mas aí a provocação da montagem de Clarice vem como seria também pegar um texto já existente da literatura e adaptar, pensando nossas questões, nosso local, nossa demanda também de grupo artístico que tem um público específico. Então a gente começa ali a pensar, tanto montar um texto autoral e paralelamente fazer essa adaptação da Hora da Estrela de Clarice Lispector, que também se configura para a gente um grande desafio. Esse trabalho acaba sendo interrompido naquele período, mas eu dou continuidade a ele através da confecção de máscaras, que acaba se tornando o meu trabalho de conclusão de curso na universidade. O trabalho teatral ele é interrompido, mas a confecção da máscara segue, a pesquisa sobre a máscara segue, até bem recentemente, em 2020 e 2021, se tornar um livro. E na publicação no movimento de divulgação do livro, difusão dessa produção, a gente começa a sentir novamente vontade de dar continuidade ao trabalho de palco. E esse livro acaba sendo um norte para a gente no processo de continuidade da pesquisa para o trabalho cênico. A gente fica instigado a voltar com o processo, a voltar com o projeto para colocar ele no palco. É quando a gente escreve o projeto de montagem no Fucultura, com o argumento, né, de ser um teatro de rua, de ser uma adaptação para a rua, de ser uma adaptação com máscaras e com a linguagem do teatro popular. A partir da aprovação do projeto no Fucultura, a aprovação de montagem, já com esse argumento, né, de teatro de rua, de fazer uma linguagem popular, de trazer Clarice Lispector dentro dessa linguagem do teatro popular, das máscaras, a gente foi buscar parceiros ali nesse processo de criação. Uma dessas pessoas que a gente tinha tido um primeiro momento foi Érico José, né, que tem uma pesquisa sobre teatralidade e máscara também, assim como Fábio Soares, que é da cultura popular de máscara, que é o Cavalo Marinho. E por último a gente fez uma parceria também com um grupo irmão da gente de Arco Verde, que é o Teatro de Retalhos, que já tem uma vivência nesse espaço urbano, no teatro de rua. Então essas oficinas, elas ajudaram a que a gente pudesse pisar mais firme nesses terreiros que a gente está se colocando e, lógico, alimentando e fazendo com que o projeto fique cada vez mais possível e potente para a realização desse trabalho. É minha obrigação contar sobre essa moça dentre milhares delas, e sim! E a partir daí começa, né, a minha história, a partir de um convite que Cris me fez de participar do processo. E aí a gente começa a mergulhar aí nessa pesquisa. Primeiro na própria literatura, né, no livro A Hora da Estrela, se imbuindo, né, dessa narrativa, desses personagens. E desde o início, a relação desses personagens com a rua foi um mote muito importante assim, para mim, como intérprete, como ator, como criador em torno desse processo. Então, a partir desse lugar, a gente vai para a sala de ensaio, estuda o texto, faz a adaptação da literatura, né, para a dramaturgia, do texto literário para o texto dramatúrgico, tem as oficinas, enfim, o processo criativo também vai nos colocar em outros lugares criativos, né? A gente parte daquilo que está em nós, mas o processo criativo estabelecido durante todo o processo vai nos fazer acessar outros lugares criativos. Vamos falar de você, Macabé. Eu quero esse.
Aquela pessoa é uma moça que eu conheci aí numa praça chamada Macabea. O nome é meio estranho, mas ela disse que é, né? Então é. O nome dela é Macabea. Eu achei um nome muito lindo. Macabea é uma... Sabe aquelas moças que você conhece assim, no meio da rua, e logo de cara você pensa assim, vai dar um caldo. Mas não deu não, viu, meu filho? Não deu de jeito nenhum. É uma bichinha, gente, ela, coitada. Macabea. Meu nome é Macabea. Eu nasci no sertão de Alagoas. Eu tirei as cartas para ela e deu um futuro esplendoroso. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Ela vai ser muito feliz na vida e vai ter muito dinheiro. A pobre da Macabé é muito sem graça, sem sal, insossa morna que só ela. O que é o amor, moço? Vivenciar um texto como o de Clarice, sempre tido como um texto difícil, hermético, ela é tida como uma autora intimista, vivenciar isso numa linguagem mambembe, de teatro popular, na rua, nos bairros periféricos, como a gente foi, na zona rural também, com gente que nunca leu Clarice antes e ver essas pessoas se identificando com o texto, se identificando com as personagens, se identificando com Macabea. Foi muito bom, foi muito interessante e a gente chega ao nosso objetivo no início, assim, né? Daquele que a gente leva para o Fucultura para poder aprovar o projeto, a gente consegue ver ele concretizado nessa relação com o público. Isso é uma grande contribuição para a cena teatral de Pernambuco, que fica aí registrado nesse documentário, mas fica registrado também na revista que a gente publica também desse processo, mas também na memória, né, desse público e no nosso repertório. É que eu só sei ser impossível, eu não sei mais nada. O que é que eu faço para poder ser possível? Para de falar porque você só diz besteira. Tenho aprendido muito com a Cia Biruta e em Histórias Lacrimogênicas nós conseguimos organizar todo o processo e fortalecer a nossa parceria e colher frutos incríveis. Eu sinto que a gente vem numa construção do teatro acessível. Isso desde a disponibilização do texto com antecedência, estudo desse texto, participação nos ensaios, pensar em conjunto o figurino do intérprete, a maquiagem, e tudo isso compõe e constrói, eu acho que a palavra certa é construção, constrói esse teatro de forma agradável também para o público surdo. Participar do espetáculo como tradutora de Libras foi um misto de felicidade e desafio. E a Cia Biruta teve o interesse, teve a preocupação de oportunizar esse acesso. E oportunizar esse acesso implicou num estudo tradutório que a equipe também participou. E quando eu falo que esse trabalho gerou frutos incríveis, eu penso tanto na participação da comunidade surda, que tem sido mais efetiva, mais assídua, quanto também no despertar que a gente pôde perceber dessa comunidade em olhar com mais atenção para as artes cênicas.
Só que é só na cara que eu sou triste. Por dentro eu sou até alegre. É tão bom viver, não é? É. Agora tu falou uma coisa que eu concordo. É muito importante para um grupo de teatro do interior do estado ter o fomento de um fundo de cultura como o Fucultura, porque, por exemplo, para a gente, um grupo de 15 anos de estrada, esse foi o primeiro projeto de montagem aprovado, onde a gente teve a oportunidade de vivenciar um processo, de certa forma, extenso e, ao mesmo tempo, profundo, cheio de trocas. Isso tudo só foi permitido porque a gente tinha um incentivo, uma verba que garantia a sustentabilidade desse projeto, que garantia que a gente não desistisse desse projeto no meio do caminho. E isso é muito importante porque permite a um grupo de teatro desse contexto se afirmar enquanto profissionais e se debruçar sobre a linguagem teatral. Não só apenas a montagem, ela é um processo de aprendizagem e de formação. E a gente poder se dedicar a isso faz com que o grupo se desenvolva e se afirme nesse lugar de profissional e contribua, né, para a cena teatral do Estado com essas descobertas, com o que a gente consegue apresentar em cena, com os diálogos que a gente consegue desenvolver. Um incentivo cultural, um incentivo público para a construção e execução de um espetáculo, ele é fundamental, principalmente nesse âmbito que é o âmbito de colocar um espetáculo na rua, onde não tem possibilidade nenhuma da gente ter uma remuneração pagante. Então, além de fazer com que a gente possa exercer o nosso trabalho com dignidade, ter um recurso para que a gente possa chegar aos lugares que são importantes para a obra e também para as pessoas que estão recebendo esse direito à cultura de uma forma já direta, né? O Fucultura, por exemplo, nesse caso, é fundamental para o desenvolvimento da cena não em toda a extensão do Estado, fazendo com que os artistas consigam fazer com que a sua obra chegue, alcance e de fato seja realizado.